Eleição nos Estados Unidos, a votação já começou. Mais de 300 mil votos já foram depositados nas urnas. E segundo a pesquisa da rede CNN, 50% dos eleitores americanos estão dispostos a votar antecipadamente. Aqui conosco o embaixador José Vicente de Sá Pimentel. A bola já está rolando nos Estados Unidos para escolher o futuro presidente. Salve, Luciano. É isso mesmo. Já começou esses votos antecipados, votos pelo correio, né? Pois é, eu estava vendo hoje uma reportagem falando exatamente sobre a Geórgia e sobre a votação que está sendo feita, e foi um estado onde o Trump perdeu na última eleição e que ele depositou muitos esforços agora para essa eleição. É um estado chave, tanto para a Câmara como para Trump, certo? É um dos swing states, um dos estados pêndulo, né? E é um estado que está ali, cabeça a cabeça. É um estado com uma grande população, um grande contingente de eleitores negros, né? Então, você tem aí já um primeiro dado que poderia facilitar os democratas, porque a população negra é um dos grandes centros de votação democrata. Mas nessas eleições ninguém tem mais certeza de nada. E a Geórgia deu muito trabalho, muita confusão 4 anos atrás. Lembra que foi lá que tem aquele famoso telefonema, né, do Trump para o juiz, para a pessoa que... o sistema deles é diferente do nosso, né? Não existe um tribunal superior eleitoral, não existe uma coisa federal. Então, os estados têm essa autonomia para impor suas próprias regras e tem uma pessoa que coordena, é uma espécie de presidente do Tribunal Eleitoral Estadual. O Trump ligou para esse camarada e pediu para ele: pô, você não consegue encontrar para mim uns 11.280, eu acho que era esse o número de votos, porque era o que ele precisava para virar as eleições na Geórgia e ganhar do Biden. Então, esse caso continua em investigação, continua rolando, né? Mas não tem nada definitivo. Nestas eleições, os republicanos conseguiram uma série de coisas. Eles conseguiram, por exemplo, fazer com que aprovar um tipo de nova regulamentação, pelas quais cada mesário teria que identificar a cédula em que aquele voto havia sido dado. Quer dizer, o que faria com que a apuração demorasse, sei lá, meses, né? Mas aí o próprio Tribunal da Geórgia revogou essa nova regulamentação e, desse ponto de vista, vai ser igual ao ano passado. Mas vai ser um estado que vai dar, com certeza, muito o que falar. Eu usei uma figura de linguagem, obviamente, né, que os votos foram depositados nas urnas, mas, na verdade, são feitos pelo correio, né, pelos correios. É um instrumento peculiar da eleição americana. Chega a ser impensável um instrumento semelhante no Brasil, não é isso, embaixador? Pois é, mas existe uma série de regras aí, né? Quer dizer, você não deposita o seu voto numa caixa de correios comum, né? Então, é tudo organizado de tal maneira que essas bolsas contendo as cédulas cheguem nos centros de apuração com uma boa antecipação e já com tudo organizado lá dentro. Então, não tem havido, a verdade é que o sistema americano é diferente do nosso, mas não tem havido denúncias de corrupção nessas apurações, né? Quem começou tudo isso, na verdade, foi o Trump, porque o Trump não é fácil. O Trump ele colocou na Geórgia e nos outros estados em que vai haver esse tipo de apuração, ele colocou um número impressionante de fiscais, né? São fiscais, e colocou via judicial, quer dizer, são caras que estão lá em regime oficial.
legal. E essas pessoas estão lá para supervisionar. Mas sendo todos ligados a um dos partidos que está fazendo tanta, já por antecipação, tanta onda, você imagina que vai dar o que falar isso daí. Não vai ser simples. Não. Agora, é evidente que as autoridades locais, né, nos 6 estados pêndulo, né, estão mais do que capacitadas de que pode haver encrenca e estão tomando as providências para não deixar se envolver nesse tipo de coisa. E há também os fiscais do lado democrata. Vamos ver. Embaixador, para a gente concluir Estados Unidos aqui, essa conversa nossa sobre a eleição americana, faltando poucos dias para as eleições, como é que o senhor vê a estratégia de Kamala e Trump nessa reta final, obviamente focando nesses chamados estados pêndulo, que definem a eleição americana? Como é sabido, você tem estados onde a vantagem de um sobre o outro é tradicional, dos democratas sobre republicanos e vice-versa, mas nós temos esses estados que definem a eleição devido à margem muito pequena entre democratas e republicanos. Historicamente, como é que é a estratégia dos candidatos nessa reta final? Há algumas coisas que são tradicionais, como, por exemplo, quando vai chegando mais perto do dia das eleições, há uma tradição de que os democratas começam a se sentir mais fracos, começam a dizer que estão perdendo, etc. Mas é sempre assim. É tradicional isso daí. E a tradição realmente é de que em certos estados, 5, 6, 7 estados às vezes, eles têm uma indefinição sobre qual é o partido que predomina, né? E nesses estados é sempre muito baixa enfim, nas eleições passadas na Geórgia, 11 mil votos, né, por aí, definiriam a situação, modificariam a coisa, e os votos da Geórgia iriam não para o Biden, e sim para o Trump. Por isso é que ele estava pedindo lá um favor do chefe da apuração, né? Agora, também é uma coisa interessante que acontece, sempre acontece com o Trump, né? É a capacidade que ele tem de se sentir à vontade nesse negócio. Ele é, na verdade, um grande showman, né? E eu estava vendo, enfim, ele está em todas as partes, está sempre fazendo as rallies que eles chamam, né, os grandes comícios, né? Eu estava vendo um que ele fez recentemente, agora, esses últimos dias, na Pensilvânia, não sei se você viu isso, em que ele, num determinado momento, ele se vira para o público e diz: vocês estão querendo mais perguntas? Vamos acabar com esse negócio de perguntas, vamos ouvir música. E aí ele pede ao pessoal lá do som para tocar a Ave Maria. A Ave Maria. E quando começa a tocar a Ave Maria, ele diz: que bonito. Aí depois, vamos ouvir agora isso com Pavarotti. Uma gravação com Pavarotti. Não tem nada a ver. E, de repente, ele falou: não vamos voltar a fazer pergunta, não. Vamos acabar esse negócio. Deixa eu botar aqui o YMCA. É extraordinário. E todo mundo gosta. O que eu tiro disso é que as pessoas, os republicanos que vão ver esses comícios, eles não querem saber de assunto nenhum, eles não querem saber qual é a posição do Trump, eles querem o Trump. O Trump é o grande entertainer, ele é a figura que eles estão lá porque estão lá para admirar. O que ele fizer, eles estão a favor. Não interessa as posições políticas dele. É uma coisa que já a Kamala, né, ela tem uma certa dificuldade pelo fato de ser mulher e ser num país em que nunca houve, né, uma presidente do sexo feminino, pelo fato de ser uma mulher, ainda por cima filha de um negro e de uma imigrante indiana, ela é uma figura muito nova, né? E não tem essa força, vamos dizer, midiática, né, para usar aquele termo, que o Trump tem. O Trump é um artista de televisão, ele teve um programa de televisão, O Aprendiz, durante não sei... Aliás, há um filme saído recentemente nos Estados Unidos que se chama O Aprendiz e que focaliza exatamente, né, conta a história do Trump
nos tempos em que ele era o dono do programa, né? Porque ele produzia e era também o animador do programa. E é o tal programa em que ele dizia qualquer coisa, as pessoas, você está despedido, you're fired, e que virou um bordão, né, da campanha, das primeiras campanhas dele. Então ele é uma personalidade do showbiz. Ele é um grande entertainer, né? O âncora de programas de televisão que, de repente, faz uma campanha política bem-sucedida e se torna presidente. Nas últimas eleições, nas penúltimas eleições, nós tivemos aqui a possibilidade de um grande âncora também, de um programa de televisão, se tornasse, né, um candidato à presidência. Quase tivemos isso, talvez voltemos a ter aí no futuro. Para encerrar, embaixador, assim, se eu pudesse resumir em uma ou duas, vou fazer uma aposta aqui. Nós sabemos que os candidatos republicanos são convictos, como o senhor falou aí, os democratas têm as suas convicções e você tem uma faixa percentual do eleitor americano que é volátil, ele vai de um lado para o outro. O que pode definir esse voto esse ano, na sua opinião, se tivesse que fazer uma aposta? É economia, segurança interna, segurança internacional, imigração, direitos do aborto? Qual seria, assim, a palavra-chave que na nuvem de palavras apareceria com mais força para definir o voto desses, vamos chamar de indecisos, que variam de acordo com o momento político norte-americano? Uma das tradições dessas eleições americanas, que é bom a gente manter em vista, é a de que o que eles chamam de surpresa de outubro. Sabe? Acontecem coisas em outubro e tem um impacto importante nas eleições. Agora está havendo nas eleições em São Paulo, né, um impacto importante da chuvarada e dos problemas todos que a empresa de energia causou por lá. Né? Essa surpresa de outubro ela pode vir perfeitamente do lado externo. Aliás, a questão em Israel, né, se apresenta fortemente como uma possibilidade nesse sentido, porque as coisas que estão acontecendo em Israel agora, quer dizer, não em Israel, né, no Líbano e em Gaza continuam acontecendo, são terríveis. E qualquer coisa pode acontecer ali, a gente não sabe, uma reação do Irã, e isso complicaria o cenário. Eu acho, no entanto, que há um elemento que é novo também em eleições americanas, mas que dessa vez ele pode ser decisivo, que é a participação das mulheres. Eu acho que, na minha avaliação, pelo menos, na minha percepção, nunca houve, na verdade, um movimento que fosse caracterizadamente feminino. E dessa vez existe. Nesse particular, a Kamala Harris tocou num ponto nevrálgico e tocou certo, né? Porque isso está movimentando realmente um número expressivo de lideranças femininas. Agora, se isso vai fazer com que um número suficiente de mulheres saia e vá votar em 5 de novembro, nós temos que esperar para ver. Isso é uma possibilidade. Há outras possibilidades aí, vamos ver, né? Mas essa questão da surpresa de outubro, vamos ficar atentos, porque sempre pode aparecer alguma coisa por aí. Muito bem. Esse foi o Opinião Internacional, falando sobre a eleição americana. Obrigado pela participação, embaixador José Vicente de Sá Pimentel, colunista do jornal A Tribuna. Até a nossa próxima conversa e quando vamos falar sobre a questão do Oriente Médio, com certeza, certo? Certo, vamos lá. Obrigado pela audiência e até o próximo Opinião Internacional.